E aí, tudo bem? Suriel Portes aqui. Seja muito bem-vindo ao maior canal de Day Trade do mundo, especificamente a Semana dos Candles. Se você já deve ter visto um gráfico alguma vez, ou já deve ter visto algum trader de elite operando, você deve ter percebido que o gráfico é cheio de velas, cheio de candles. E durante essa semana eu quero te ensinar o significado das principais velas, dos principais candles, as estratégias montadas em cima dessas velas, desses candles, e como que você pode fazer, mesmo que você seja iniciante do zero, para ganhar dinheiro através da leitura de candle, que é uma técnica muito lucrativa e que apenas os traders de elite dominam com total perfeição. Durante essa semana, então, a gente vai estar aprendendo exatamente todas as técnicas para você poder lucrar com os candles. Como que vai funcionar a Semana dos Candles? Bom, a gente vai ter aula na segunda, na quarta e na sexta. Na segunda-feira, no caso hoje, a gente vai estar falando sobre os candles com sinais mais simples, porque afinal de contas, essa é a primeira aula desse treinamento sobre candles. Então a gente vai iniciar realmente do zero toda a história e os principais candles de formação única. A gente vai estar falando nessa primeira aula. Na segunda aula, a gente vai estar falando sobre os candles de formação duplas, porque à medida que você for se desenvolvendo dentro da leitura de candle, você vai perceber que os candles têm formações únicas, formações simples, têm formações duplas e têm formações complexas. E acima disso tudo, você une outros fatores para dar ainda mais força para o sinal do candle em si. Isso a gente vai ver na quarta-feira. Na sexta-feira, a gente vai ter uma aula ao vivo. E nessa aula a gente vai abordar as formações de candles mais complexas e principalmente estratégias que você pode simplesmente adicionar a essa leitura de candle e com isso dobrar, triplicar com maior facilidade os teus resultados apenas usando isso que eu vou te mostrar nessa aula. Essa aula vai ser ao vivo na sexta-feira às 19 horas, então já coloca aí na sua agenda, sexta-feira às 19 horas. Uma coisa muito importante que você tem que saber sobre os candles é, primeiro estudo, entender como que eles funcionam. Porque a partir do momento que você quer entender a leitura de candle, você precisa entender as coisas mais básicas para você poder lê-los da forma correta. Muitas vezes, um padrão de candle para um trader de elite pode significar uma coisa e para um trader iniciante pode significar completamente algo contrário. Por isso, saber ler os candles da forma correta é muito importante. De onde surgiram os candles para a gente começar então o nosso treinamento? Bom, o mercado financeiro sempre foi analisado de forma através dos gráficos. Só que lá atrás, quando o mercado financeiro começou a se desenvolver, e não apenas o mercado financeiro, mas qualquer forma de troca, né, de câmbio que existia lá atrás, as pessoas analisavam através do que era chamado de gráfico de barras. Antigamente era usado o gráfico de barras para você poder identificar uma oportunidade de entrada, de compra, de venda, ou se o mercado estava indo para cima ou para baixo. E só que essa versão do gráfico de barras era uma versão muito limitada e muitas vezes não dava uma real informação do que estava acontecendo no mercado naquele momento. Como que era o gráfico de barras? Ele era mais ou menos assim. O mercado abria, ele subia e ele descia. E aí depois, se ele continuasse subindo, ele ia fazer exatamente esse desenho. E se ele viesse para cair, ele ia fazer esse desenho. Se ele viesse a subir, ele ia fazer esse desenho. Se ele viesse a cair de novo, ele ia fazer esse desenho. E basicamente, aqui você teria a formação de um ombro, cabeça e ombro, que é uma figura de mercado que eu havia te ensinado na semana do mini dólar. Dá uma reprise aí de como é que foi a semana do mini dólar. Se você for olhar isso aqui nada mais é do que, se você imaginar aqui, isso aqui vai ser um ombro, isso aqui vai ser uma cabeça, isso aqui vai ser um ombro, certo? Ombro, cabeça e ombro. Só que como você percebe, é muito difícil você identificar essa formação ou qualquer outro tipo de formação através do gráfico de barras. E na verdade, deixa eu te mostrar aqui no gráfico agora como que seria o gráfico de barras. Eu estou aqui na minha plataforma agora e olha que doido que é o gráfico de barras. Esse daqui é o gráfico de barras. Você está vendo, por exemplo, agora o mercado está aberto, tá? Olha como que é essa formação aqui do gráfico de barras. Não dá para entender muita coisa, né? Parece uns palitos de dente, não dá para entender direito. É bem estranho.
Então, óbvio que quando uma coisa não é tão fácil de você entender, com a medida do tempo, pessoas começam a desenvolver formas mais fáceis para você entender aquela informação. E foi aí que começou a surgir o gráfico de candles. Então, o gráfico de candles, ele é uma invenção, uma descoberta lá dos japoneses. Então, os japoneses eles criaram a vela de candle para facilitar a interpretação das coisas, tá? Para facilitar as coisas. E como que é então a formação dos gráficos de candle? Muito simples. Funciona assim. A vela, ela tem duas cores, ou seja lá qual for que você escolher, tá? Originalmente, na maioria das vezes, ela é uma vela positiva, no caso, uma vela que fez o preço subir, é uma vela branca, e uma vela negativa, no caso, uma vela que fez o preço descer, é uma vela preta. Mas como a gente gosta de cores, uma vela positiva, obviamente, vai ser uma vela verde, e uma vela que faz o preço cair vai ser uma vela vermelha, tá? Um candle vermelho. Digamos que isso aqui seja uma cor verde, tá? Que no caso está em falta aqui nesse momento. Isso daqui é um candle verde, que fez o mercado subir, ok? Isso fez o mercado subir. Como é que funciona a formação dos candles verdes, no caso? Funciona assim. Essa parte de baixo é chamada de base do candle. E aqui é onde o preço abriu. Tá? Então aqui é a abertura do candle, certo? O preço iniciou aqui embaixo se ele for verde. Essa parte aqui em cima, a extremidade superior da vela, do candle, é chamado de fechamento, é onde o candle fechou. Ok? Todo esse negócio aqui no meio, tá, é chamado de corpo. Chamado de corpo do candle, tá? Tem vezes que o candle tem uns risquinhos para baixo e uns risquinhos para cima. Isso daqui é chamado de pavio, ou algumas pessoas gostam de chamar de sombra. Tá? Lá em cima, a mesma coisa, é chamado de pavio, ou como algumas pessoas gostam de chamar, de sombra. O que significa esse pavio e essa sombra? Significa que o mercado, ele abriu aqui no caso, essa vela que no caso é verde, né, que fez o mercado subir, a vela abriu aqui e ela teve uma mínima aqui, ou seja, ela recuou até aqui. E depois ela subiu até lá em cima e fechou aqui embaixo. Então, isso daqui é o local, o histórico, digamos assim, de onde o preço andou, de onde a vela se movimentou, só que ela não é o fechamento dela, não representa o fechamento da vela. Então, essa é como se fosse a anatomia de um candle. E se a gente tem um candle que está com uma cor vermelha, no caso, ou preta, ou seja, qual cor você escolheu, determinou para poder ser a sua vela de queda. Digamos que seja uma vela vermelha, que fez o preço cair. Se a vela é vermelha, significa que a máxima da vela, a abertura da vela, foi aqui em cima. Aqui foi a abertura da vela. Se a vela é vermelha, quer dizer que aqui embaixo foi o fechamento da vela. Esse meio se chama o corpo. E aqueles riscos que você viu antes se chama o pavio ou a sombra. Tá? Pavio ou sombra. Que significa a extremidade de onde o preço, onde a vela andou, percorreu. Mas ela fecha aqui embaixo e abre lá em cima, no caso, a vela que está fazendo o preço desvalorizar, o preço cair. E isso tudo foi criado pelos japoneses. Os japoneses inventaram essa forma de demonstrar no gráfico a movimentação do preço. E aí que vem os padrões de candle. O que são os padrões de candle? São sinais de entrada.
Os padrões de candle são sinais de entrada, e sinais de entrada existem centenas deles. Ao longo do tempo, de toda a história dos candles, de toda a formação e movimentação dos mercados e crescimento do mercado financeiro, foi-se descoberto centenas e centenas de padrões de candle. Só que, como eu comecei lá atrás, em 2011, até hoje, são quase 9 anos de mercado, eu descobri os melhores candles, aqueles que são realmente os principais para que você consiga operar somente com base neles e já ter os seus primeiros lucros. E é exatamente sobre todos esses principais padrões e sinais de entrada com base nos candles que a gente vai estar falando durante toda essa semana. Então, para eu te mostrar o que eu acabei de te falar ali no quadro, deixa eu te mostrar na prática agora na tela do meu computador. Esse daqui é um gráfico que se chama gráfico de candle, só que ele é um gráfico de 1 minuto, tá? Esse daqui é o gráfico de 1 minuto. Antes de eu te explicar isso aqui, uma coisa importante sobre gráficos também. Os candles, tá? Tem tempo de duração. Os candles têm tempo de duração. O que significa isso? Que uma vela, né, um candle que eu acabei de te mostrar, certo? Que tem, no caso, essa vela que é verde, que faz o preço subir. Aqui teve a abertura, aqui teve o pavio, aqui teve o corpo, aqui teve o fechamento, e aqui teve o pavio. Seja verde ou seja vermelho, a vela tem um tempo. O que é esse tempo? É o tempo que demora para formar a vela, para formar o candle. Esse tempo pode ser variado. Pode ser 10 segundos, você quem decide. Pode ser 1 minuto, pode ser 2 minutos, pode ser 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. É você quem decide qual é o tempo determinado. Na plataforma você vai lá e seleciona, eu quero que cada vela, cada candle se forme, complete a sua formação a cada X minutos. Eu posso te garantir uma coisa, os gráficos, os tempos gráficos, que é como isso daqui é chamado, os tempos gráficos mais utilizados são o gráfico de 1 minuto, o gráfico de 5 minutos e o gráfico de 15 minutos. Isso significa que a cada 1 minuto uma vela é formada, ou caso você escolha o de 5, a cada 5 minutos uma vela é formada, ou caso você escolha o de 15, a cada 15 minutos uma vela tem a abertura e o fechamento encerrado. O gráfico mais lucrativo, na minha opinião, o mais consistente é o gráfico de 5 minutos. O gráfico de 5 minutos é o mais lucrativo e é o que a maioria dos traders de elite utilizam. Então, voltando aqui para a tela do meu gráfico, deixa eu te mostrar esses candles se formando, tá? Então, por exemplo, aqui você está vendo uma vela vermelha. Deixa eu dar um zoom bem forte aqui. Aqui você está vendo uma vela vermelha. Você já percebe que nessa vela a gente teve ali em cima um pouquinho de pavio, né? Aqui embaixo no paviozinho agora. Agora a vela vermelha ela abriu ali em cima e ela desceu até aqui agora. Agora ela está subindo. Olha esse pavio inteiro aqui formando, fazendo o preço subir, olha. Isso é o pavio, tá? Já já essa vela vai fechar e vai abrir uma nova vela e a gente faz... Eu posso te mostrar agora na prática. Olha só, vai abriu a nova vela e a vela começou a cair. Aí a gente tem pavio para baixo, né? O pavio, esse risquinho para baixo aqui. Agora a vela é uma vela vermelha, então ela abriu aqui em cima, só que ela está caindo para cá. Então agora ela está subindo e fica um pavio aqui para baixo. Olha o pavio aqui se formando. Agora está uma vela quase que sem pavio. Agora a gente tem pavio aqui, ó. Isso daqui é o corpo. A abertura da vela foi exatamente aqui. E no momento que ela fechar, a gente vai ver qual vai ser o fechamento dela. E isso daqui é o pavio, que está aparecendo esse risquinho aqui embaixo. Vamos aguardar essa vela fechar para que você consiga ver realmente como que está sendo a formação dessa vela aqui.
E como eu te mostrei, cada vela tem uma duração específica. No caso aqui, essa é uma vela de 1 minuto, ou seja, a cada 1 minuto uma vela vai fechar. Vai abrir uma nova vela aqui agora. Abriu uma nova vela de novo caindo. Tá? Então, já que é uma vela vermelha, certo? A abertura dela foi ali em cima. Já que é uma vela vermelha, ela abriu exatamente ali em cima. Ó, ali foi a abertura da vela. Isso que você está vendo agora é o pavio. Nesse momento a vela está ali agora. Agora já está um pouquinho mais para baixo. Agora a vela está ali de novo. Tá? E de 1 em 1 minuto vai abrir uma nova vela. Agora a vela está crescendo para baixo aqui, ó. Um pavio para cima agora, recuando um pouquinho mais. Eu quero esperar aguardar aqui para abrir uma vela verde para que eu possa te mostrar como que é a formação contrária. Até agora só teve vela vermelha puxando o mercado para baixo. E uma coisa interessante que você vai aprender ao longo dessa semana por conta da semana dos candles é que existem candles escondidos dentro de outros candles. Vou te mostrar isso ao longo da semana. Então olha só, aqui a gente teve uma vela que abriu exatamente aqui, de mais uma vez, e vamos ver se essa vela consegue ficar verde. A gente tem um pavio para baixo aqui, um pouquinho de pavio para cima, vamos ver se essa vela consegue ficar verde para eu te mostrar uma vela verde, a formação dela. Tá, então, como eu estava te falando, a formação das velas, existem inúmeras delas. E a leitura de candle não é simplesmente você olhar para a vela, olhar para o candle e encaixar ele dentro de um padrão. Não, existe a leitura de candle, que faz você entender o que a vela está dizendo, muito mais do que simplesmente encaixar ela dentro de um padrão. Por exemplo, mais para frente, ao longo da semana dos candles, a gente vai estar falando sobre os candles invisíveis, que são candles que apenas os traders de elite conseguem identificar e que, se você souber fazer a análise do jeito que eu vou te mostrar ao longo da semana, você vai encontrar muitas vezes padrões falsos que significam outras coisas que os traders de elite sabem muito bem o que significam, mas que muitas vezes fazem uma pessoa iniciante se confundir e entrar no lugar errado. Tá? Então olha só, agora a gente está vendo a formação de uma vela verde. Essa vela abriu aqui, desceu um pouquinho e subiu, então deixou um pavio aqui, né? Vamos ver se essa vela vai se formar verde ou vai formar mais uma vez vermelha. A gente tem um pavio para cima também, aqui um pouquinho de pavio para cima. O corpinho da vela está bem pequeno. Vamos ver se essa vela aqui vai fechar verde. Vamos ver se essa vela aqui agora vai fechar verde, porque aquela ali não fechou. Então essa vela ela abriu aqui, tá? Ela está deixando um pouquinho de pavio para cima agora. E agora a gente vai ter uma vela, finalmente uma vela verde se formando. Então perceba que essa vela verde, ela abriu exatamente aqui, ó. Tá? Exatamente ali. Subiu um pouco, está deixando um pavio aqui para cima agora. Tá? E está ali embaixo. Tá? Percebe que o local de abertura é exatamente nessa linha que eu demarquei aqui agora. Então agora a vela está subindo sem pavio para baixo, deixando um pouquinho de pavio para cima, mas ela abriu aqui embaixo e está positiva, no caso, nesse momento aqui a vela. Tá? Então você está vendo aqui a formação dos candles em tempo real. E esse daqui é o gráfico de 1 minuto, gráfico de 60 segundos. Vamos aguardar essa formação. Essa vela aqui bem forte agora, deixando pouco pavio para cima. Pouco pavio aqui para cima. Perfeito. Essa vela, então, uma vela bem forte. O que acontece, que você vai ver na maioria das vezes, é que após uma vela forte assim acontecer, a próxima vela também tende a ser uma vela positiva e você pode, nesse momento, ganhar dinheiro. Por isso que é importante você saber entender os principais padrões de candle. Bom, mas vamos lá, vamos voltar a falar de padrões de candle. Existem inúmeros deles, como eu te falei, centenas de padrões. Alguns são mais lucrativos do que os outros, tá? Alguns são mais lucrativos do que os outros. Se você for pesquisar no Google, no YouTube, por exemplo, padrões de candle lucrativos, provavelmente você vai encontrar um vídeo meu, tá? Você está vendo aqui embaixo agora o vídeo. Esse vídeo tem mais de 1.200.000 visualizações. Provavelmente é o vídeo mais visto no Brasil sobre candles.
E agora a gente vai entrar em um pouquinho mais de detalhes sobre, como eu te falei, os candles simples. Então, só relembrando, nessa segunda-feira, hoje, a gente vai falar sobre os candles mais simples. Na quarta-feira, a gente vai falar sobre os candles duplos. E na sexta-feira, a gente vai falar ao vivo sobre como que você faz para implementar esses padrões em estratégias um pouco mais complexas para poder ter um pouco mais de assertividade e, na maioria das vezes, triplicar o seu rendimento. Vamos lá. Candles simples. O que são candles simples? Candles que são formados, padrões, por apenas uma vela, um candle. Existem alguns deles, tá? Esses são os principais padrões de candle formados no gráfico, que são formações simples. O que significa simples? Candles que são formados por apenas uma vela, um único candle. Esse candle aqui, ele tem dois nomes. Tá? Ou ele pode se chamar enforcado, ou ele pode se chamar martelo. Ué, mas como assim dois nomes? Vai depender do local aonde ele está localizado no gráfico. Esse candle aqui, ele também tem dois nomes, tá? Ele pode se chamar martelo invertido, ou ele pode se chamar estrela cadente. Okay? Esse candle aqui, ele tem um nome específico original chamado Morobuso, tá? Mas eu gosto de chamar ele de CF, que é nada mais nada menos do que candle de força. É um candle grande, sem muito pavio para cima ou para baixo. Esse candle aqui, ele é o mais estranho. Por quê? Porque ele não tem um significado. Na verdade, é um candle que representa a falta de decisão do mercado. É um candle de indecisão. E ele se chama Doji. Tá? Como eu te falei, existem dois nomes aqui para esses dois, que vai variar de acordo com a localização desse candle no mercado. Deixa eu te mostrar como que funciona isso. O mercado ele pode se movimentar para baixo, certo? Para baixo. Ou ele pode se movimentar para cima, correto? Ou o mercado está subindo ou o mercado está descendo. Dependendo da movimentação do gráfico, do local onde o candle está aparecendo, ele vai ter um nome diferente. Se ele estiver lá em cima, o candle ele pode ser tanto verde quanto vermelho. Esse candle aqui lá em cima vai se chamar enforcado. Ok? Enforcado. Se ele estiver lá em cima do gráfico. E normalmente o que acontece após essa formação de candle aparecer, o mercado tende a cair. Okay? Lá em cima, esse padrão de candle aqui vai se chamar estrela cadente. Tá? E quando a estrela cadente aparece no gráfico, o mercado tende também a cair. Okay? Aqui embaixo, esse mesmo candle vai se chamar martelo. Normalmente, após o martelo aparecer, ele tende a fazer o mercado subir. E aqui embaixo, aquele mesmo candle lá, mesmo desenho, vai se chamar estrela cadente. E a estrela cadente tende a fazer o mercado subir. Aquele outro candle que eu te mostrei, que é o que eu chamo de candle de força, ele pode fazer tanto o mercado que está descendo começar a subir, ou o mercado, caso ele seja vermelho, seja um candle de força vermelho, o mercado que está subindo fazer o mercado descer, ou ele pode simplesmente ser, caso um candle seja verde,
o mercado que está subindo continuar subindo, ou um candle que seja vermelho, o mercado que está descendo continuar descendo. Ele representa força, então ele vai mostrar a força do mercado. Okay? Esse é o candle de força. Show? E aquele outro candle que eu te mostrei, que é o Doji. É um candle que tem muito pavio e muita sombra para cima e para baixo, né, o Doji. Ele não representa a direção. Ele não vai te dizer se o mercado vai subir ou vai descer. Ele é um candle de indecisão. Ele te mostra um ponto para você observar, para posteriormente definir para que lado que o mercado vai. Okay? Então, como você pode perceber, todos esses padrões de candle, na sua premissa, são padrões de reversão. São padrões que fazem o mercado mudar de direção. Se o mercado está subindo e aparece um enforcado, o mercado cai. Se o mercado está subindo e aparece a estrela cadente, o mercado cai. Se o mercado está descendo, aparece o martelo, o mercado sobe. Se o mercado está descendo e aparece a estrela cadente, o mercado sobe. Ou seja, são candles de reversão do mercado. No entanto, esses são apenas os mais simples. Existem aquelas que têm formação duplas, as formações mais complexas, e mais do que isso, existem os traders de elite que usam isso como uma pequena iniciação da análise. Quando você está olhando para o mercado e você está procurando por uma forma de encontrar um ponto de entrada, um sinal de entrada, o que você está fazendo é uma análise. Você identificar um padrão de candle é um pedacinho dessa análise e você não pode depender só disso. Por isso que você vai ter que assistir a aula ao vivo de sexta-feira para poder entender coisas complexas que vão agregar na sua análise e fazer você entender a leitura de candle de uma forma muito mais eficiente. Você depender apenas dos candles é tipo você ler o primeiro parágrafo de um livro e querer entender a história toda. Então, por isso, assiste a aula de sexta-feira. Nessa aula, então, você entendeu como que é a anatomia de um candle. Eu te mostrei como que o mercado sobe, desce, forma as velas. Eu te falei que cada vela tem uma duração que é você quem decide e que normalmente as velas de 1 minuto, 5 minutos e 15 minutos são as mais lucrativas. Eu também te mostrei os principais sinais de candle, os padrões de candle mais simples de formação única, que foi o martelo invertido, o estrela cadente, o enforcado e também o doji. Eu te contei um pouquinho também da história de como surgiu os candles e te mostrei na prática como que é a formação desses candles que eu te mostrei agora. Nessa próxima quarta-feira, a gente vai avançar um pouco mais sobre essa semana dos candles. Eu quero que você comente aqui embaixo o que você achou dessa primeira aula. Quero que você pegue o link dessa aula que está aqui em cima e compartilhe com uma outra pessoa que você acredita que possa também ser ajudada por conta dessa aula aqui. E também dê seu joinha no vídeo. E claro, se inscreve no canal. Esse é o maior canal de Day Trade do mundo. Faça parte dessa comunidade que está crescendo cada vez mais. Aqui embaixo também na descrição do vídeo eu vou deixar o link do meu canal no Telegram, porque lá eu costumo compartilhar mais técnicas e conhecimentos de uma forma um pouco mais próxima. Eu gosto de enviar bastante áudio no meu Telegram. Então é só clicar aqui embaixo na descrição também. Espero que essa aula tenha te ajudado. Eu te vejo na quarta-feira na aula 2 da Semana dos Candles. Valeu!